Pode soltar a produção as declarações de Rodrigo Pacheco. Recentemente, o Senado se mostrou uma casa muito importante para a consolidação da democracia do nosso país. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. E o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que o Supremo não é palco e arena política e que não admite receber agressões gratuitas de ministros da corte. Pois é, ele disse que recebeu agressões, foi a palavra que ele usou. Vamos assistir a esse trecho também. Inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes, repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro, não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha, como ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. Eu reconheço que a inconstitucionalidade é a atribuição do Supremo Tribunal Federal, que é a casa guardiã da Constituição Federal, mas isso se dá por um critério que já existe há muito tempo, que deveria ser respeitado e que é ratificado nessa emenda constitucional, que é o critério da maioria absoluta de seus membros, o que privilegia a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro. Eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição e que todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. Antes fosse sempre assim, Graeb, que firmeza do Rodrigo Pacheco dessa vez. Será que isso se sustenta por mais de um dia, Graeb? Você tanto queria falar sobre o papel dele nisso tudo. É claro que nós temos motivações muitas vezes diferentes, mas esse discurso ele ficou redondinho, hein? É impressionante que ele tem as habilidades para fazer o certo, né? Tem alguns políticos que têm ferramenta, ele tem ferramenta, tem habilidade verbal, ele tem conteúdo, ele tem capacidade de raciocínio e articulação. Se ele usasse isso para o bem, sempre seria maravilhoso. Ele tem tantos recursos que já teve até ministro do Supremo, se eu não me engano, foi o próprio Gilmar, que falou: o Pacheco daria um ótimo ministro do Supremo. Semanas atrás, não faz tanto tempo assim, não. Né? Eles estão tão cheios de melindres, está uma coisa linda de ver Brasília, né? Eles deviam se devorar desse jeito o tempo todo. Eu só posso aplaudir, né? Eu tô me sentindo um romano no Capitólio, vendo os gladiadores se dando espadada, né? Lindo. Olha só, o Supremo não tem razão nessa história, né, Felipe? Não tem razão. Aliás, a frase a agressão de que o Pacheco reclamou foi a frase do Gilmar, que disse, né, que alguns parlamentares começaram essa história se arvorando em estadistas e acabaram como pigmeus morais, né? Tinha endereço certíssimo. Essa ideia do parlamentar que começa se arvorando em estadista voltada para o Pacheco. Mas, enfim, é gostoso falar, né, das joelhadas mútuas, né?
O Supremo não tem razão nessa briga toda. Quanto mais você procura olhar objetivamente para o que aconteceu, não há razão para tanto melindre do Supremo. O que é que a tal da emenda faz? Primeiro, a ideia de que a emenda restringe os poderes do Supremo, como está saindo em muitas manchetes, como acaba sendo dito com frequência nessa discussão, não é verdade. Nenhuma prerrogativa do Supremo foi restringida. Enquanto o Supremo atuar como colegiado de ministros e tomar decisões por maioria, ele continua fazendo o que ele sempre fez. A única coisa que sofreu uma certa limitação é a capacidade dos ministros individualmente tomarem decisões que se sobrepõem às de quase 600 parlamentares, sem falar ainda na decisão do presidente da República, que precisa dar o seu veto, né? Vetar ou aprovar qualquer legislação que seja aprovada pelo Congresso. Então, são os dois poderes que tomam uma decisão e daí vem um único ministro e, pum, dá uma enxadada na lei, né? Foi isso que sofreu alguma espécie de limitação. Não é o Supremo. É a capacidade dos ministros de atuarem sozinhos. E como bem observou o Pacheco nessa fala dele, eu até já tinha chamado a atenção sobre isso ontem, o artigo 97 da Constituição, que é o artigo que está sendo emendado, ampliado, na verdade, por essa PEC, é o artigo que fala da necessidade de que as apreciações de constitucionalidade e inconstitucionalidade, por óbvio, sejam tomadas pela maioria da Corte. Então, é um artigo que cria, dentro do nosso sistema jurídico, a lógica e a importância das decisões por maioria no Supremo. Tudo que, a rigor, a história toda já estava no artigo. O que a PEC faz é reforçar essa ideia da colegialidade, é explicitá-la. Eu vou repetir uma ideia de ontem também. Se era tão importante, tão fundamental, tão crucial para a ordem jurídica e para a ordem política manter os poderes individuais dos ministros com a amplitude universal que eles têm hoje, que eles tivessem explicado mais isso, que eles tivessem dado argumentos para isso, que eles tivessem demonstrado em várias instâncias, em várias situações, como foi absolutamente indispensável essa prerrogativa. Que eles tivessem demonstrado que não é possível, com pequenos ajustes no funcionamento do Supremo, pôr a Corte para funcionar nos momentos em que um ministro só funciona hoje em dia. Me parece que não é tão difícil assim. Se o Supremo achar que é fundamental agir com rapidez, vai o presidente do Supremo lá e põe na pauta. Vamos apreciar esse treco aqui amanhã. Corram, ministro. É só isso. Não é tão difícil, gente. Então, cara, eu estou pensando nesse assunto há dias, como você, como todo mundo, né, Felipe? Eu não consigo enxergar uma boa razão para os ministros ficarem tão vermelhos de raiva. Tá? Na boa, não tem, né? A boa é a mudança. É justamente eles ficarem incomodados, porque certamente há algum tipo de... É difícil usar essas palavras, né? Porque senão eles vão atacar a gente. Mas é um poder individual que rende algum tipo de... É um poder que rende poder. Eu reluto, tá? Eu tenho várias palavras na cabeça. É que senão eles vão me acusar de estar dizendo isso ou aquilo. Sabe como é que é, né? Mas, assim, eles têm um poder individual de tomar as decisões monocráticas. Cortam esse poder, eles dão um ataque histérico, porque eles não se limitaram ao ponto de debate.
É isso que você está colocando. Quer dizer, eles poderiam defender de uma maneira argumentativa a importância da decisão monocrática. Porque, afinal, ministros do STF podem ter o direito de derrubar decisões aprovadas por 594 parlamentares que constituem o Congresso Nacional. Por quê? Eles não conseguiram defender essa posição e partiram para essa reação. E eu falo histérica no sentido clínico, no sentido de que você vê uma ameaça onde não existe. Não. Então, eles acusaram o Senado Federal de estar atacando o Supremo Tribunal Federal. Eles tentaram, como você bem colocou ontem em relação ao Barroso, impor a lista de prioridades que o Congresso Nacional deve ter. E aí o Pacheco dá uma resposta à altura. Eu não vou debater aqui com ministros, né? Porque não é arena política. Eles não são parlamentares. Você não tem que discutir com o ministro do Supremo qual é a prioridade do Congresso Nacional. Eles não foram eleitos para isso. Eles foram nomeados por um político, por um presidente da República, uma indicação política para ocupar um cargo que tem determinadas atribuições. Agora, existe um poder legislativo para legislar e, com todos os mecanismos que existem internamente no regime democrático, eles podem muito bem fazer aquilo que fizeram. Então, você teve ameaça de retaliação, tudo isso que eu enumerei e que foi ventilado, às vezes até os risos, né? Um comportamento considerado inadequado por profissionais do mercado da comunicação, como se fosse uma coisinha assim de tretinha pessoal entre parlamentares de diferentes partidos. A gente está falando da cúpula do Poder Judiciário. Atenção, coleguinhas, o que é isso? É preciso dar a entender ao público a gravidade do que é um tipo de declaração de ministros do Supremo Tribunal Federal que chama de traição. Votos de parlamentar, traição, eles estavam casados, eles tinham uma relação de compromisso, eles tinham um escambo, um troca-troca, um toma lá da cá em relação a decisões, porque tudo isso ficou implícito muitas vezes e explícito em alguns casos, embora em off, nas declarações que foram a público. E, lamentavelmente, há outros profissionais aí que estão dizendo que o Supremo está sendo criticado não pelos seus defeitos, mas pelas suas virtudes. Olha que virtude! Não. Como é que um ministro pode ter mais poder que 594 parlamentares? Como é que o ministro não pode decidir com seus colegas, eventualmente comunicar ao outro, para que todos decidam rapidamente se alguma decisão tiver sido aprovada com efeitos nocivos para o país? Eles não podem se reunir rapidamente? Eles querem o quê? É ter o direito de estar em Lisboa? É isso? Sem a necessidade de correr para uma decisão colegiada? Eles querem ter o direito de não precisar deixar o que estejam fazendo? Ou eles querem ter o poder da caneta para poder negociar outras coisas? É isso que eu estou dizendo com muito cuidado, com toda a autocensura que, lamentavelmente, certas reações acabam impondo, mas aqui a gente diz tudo. É que a gente não pode dar margem para que, enfim, a gente seja assediado, né? Por dizer determinadas coisas. Então, a gente diz com todo cuidado, mas diz baseado nos fatos, baseado nas declarações públicas. O poder de barganha, vamos falar o português claro, o poder de barganha que a possibilidade de uma decisão monocrática dá, ele é tamanho que os ministros não querem abrir mão disso, porque é isso que todas as declarações sugerem, fazem parecer. E aí a gente não pode deixar de registrar. Então, assim, com muito cuidado, encontrei aqui a maneira de expressar o que está acontecendo. Repito o título do meu artigo: a reação do STF à PEC escancarou a República do Escambo. Agora, essa República do Escambo, ela está ligeiramente,
não digo suspensa, não digo interrompida, mas abalada, momentaneamente abalada, porque aquilo que muitos estavam acostumados a ter, de repente eles falaram, ué, cadê a sua parte? Cadê a sua parte nessa república? A expectativa de um lado não foi cumprida.